Eu vou estar apresentando o trabalho de português sobre a tribo indígena Munduruku, e eu vou estar começando sobre o nome e especificamente a língua, né? Esse povo indígena é pertencente à família linguística Munduruku, do tronco tupi. Sua autodenominação é Ujuwu, e segundo saberes difundidos oralmente entre alguns anciãos, a designação Munduruku, como são conhecidos desde fins do século XVIII, era o modo como estes eram denominados pelos Parentintes, povo rival que estava localizado na região entre a margem direita do rio Tapajós e o rio Madeira. Essa denominação teria como significado formigas vermelhas, em alusão aos guerreiros Munduruku que atacavam em massa os territórios rivais. Com a localização e a população dos Munduruku estão situadas em regiões e territórios diferentes no estado do Pará. No sudoeste, calha e afluentes do rio Tapajós, nos municípios de Santarém, Itaituba, Jacareacanga também, e no Amazonas, leste, rio Canumã, município de Nova Olinda e próxima Transamazônica, município de Borba. No Mato Grosso, está no norte, região do Rio dos Peixes, município Ijuará. Eles habitam geralmente regiões de florestas, às margens de rios navegáveis, sendo que as aldeias tradicionais da região de origem ficam nos chamados Campos de Tapajós, classificados entre as ocorrências de savana no interior da floresta amazônica. Bom, a história descontada desse povo tem como seu território mais tradicional os campos interiores do Alto Tapajós. No mito de origem, Caraçacaibo criou os Munduruku na aldeia Wacopade, situada nos campos centrais, próximo às cabeceiras do rio Crepore, local hoje situado nas proximidades do limite leste da terra demarcada em 2001. Bom, a organização social do Munduruku dispõe de uma organização social baseada na existência de duas metades exogâmicas, que são identificadas com a metade vermelha e a metade branca. Atualmente, existem cerca de 38 clãs mais conhecidos que estão divididos entre as duas metades, de onde se originam não apenas as relações de parentesco, como também diversos significados na relação com o cotidiano da aldeia, com o mundo da natureza e do sagrado. Bom, essa organização da sociedade Munduruku tem a descendência patrilinear, isto é, os filhos herdam quando o pai, sendo que a regra de moradia é matrilocal, condicionando o rapaz recém-casado a passar a morar na casa do sogro, a quem deve prestar sua colaboração nas tarefas de fazer roças, pescar, caçar e todas as demais atividades relacionadas à manutenção da casa, incluindo acompanhar a família nos trabalhos de extração e coleta nos seringais e castanhais. Geralmente, esse período de moradia corresponde aos primeiros anos de casamento, até o nascimento do segundo filho. Depois dessa fase, o marido providencia a construção da casa para sua família. Bom, os aspectos culturais em gerais têm como as frentes econômicas e as instituições não indígenas. Vários aspectos da vida cultural dos Munduruku sofreram mudanças, sendo um povo guerreiro. Várias expressões culturais significativas estavam relacionadas à atividade de guerra, que tinha um caráter simbólico marcante para a constituição do homem e da sociedade Munduruku. Os deslocamentos das aldeias tradicionais para o seu estabelecimento nas margens dos rios, formando os pequenos núcleos populacionais, por certo, contribuiu também para o desaparecimento da casa dos homens, unidade importante na aldeia tradicional, e na permanência de alguns rituais de caráter coletivo que estavam relacionados às atividades de provisão de alimentos, divididas entre a estação da seca, abril a setembro, e a estação das chuvas, outubro a março. Entre esses rituais estava o da Mãe do Mato, realizado no início do período das chuvas, visando obter permissão para as atividades de caça, proteção às incursões pelas florestas e bons resultados nas caçadas. Alguns elementos dessas atividades ainda estão presentes ou foram recriados com novos significados, especialmente na relação de respeito com os animais caçados, nas práticas do cotidiano do homem caçador para obter caça e nas regras alimentares. Bom, o sistema produtivo dessa tribo
está relacionado à produção e obtenção de alimentos entre os Munduruku, constituem de forma preponderante o campo da economia tradicional, apesar da inclusão de alguns produtos não indígenas nos hábitos alimentares, que precisam ser comprados regularmente, dos quais os mais presentes são o sal, o café e o açúcar. A agricultura é praticada conforme os conhecimentos imemorais, em terra firme, com pleno aproveitamento dos espaços e o plantio consorciado de culturas. Os cultivos mais presentes são os diferentes tipos de mandioca, bananas, batatas, cana e cará. As frutíferas são plantadas na maioria das vezes nos caminhos para a roça. Na divisão social do trabalho, cabe ao homem fazer a broca e derrubada da mata, onde será aberta a roça de toco. A coivara, limpeza após a queimada, normalmente é feita por toda a família. O plantio de mandioca é feito com a participação do homem e da mulher. Outros cultivos, como as batatas, cará, abacaxi e pimenta, são realizados apenas pelas mulheres. E, normalmente, as atividades de capina das roças e as colheitas são feitas pelas mulheres. Bom, nós pegamos a fonte do site pib.socioambiental.org, e os participantes do nosso grupo são João Lucas, Davi Cardoso, eu, João Vitor e Vitor César. E, bom, este foi nosso trabalho.